Falando aqui em cuidar da saúde e da beleza, quinta-feira, você sabe, a Fernanda da Naturativa vem bater um papo especial com a gente. Olá, Fernanda, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Bom dia para quem está nos vendo aí pela live. É um prazer receber todo mundo. E esse mês a gente abordou vários assuntos relacionados à saúde da mulher, em especial ao Dia da Mulher, que foi o dia 8, né? E hoje, a gente, para finalizar com chave de ouro, né, esse mês, a gente está recebendo uma convidada super especial, a doutora Daniela, que vem trazer também um assunto que se fala muito, que muitas mulheres convivem, e se você não está passando por isso, você com certeza tem uma amiga ou uma conhecida que hoje você vai conseguir escutar um pouquinho de informação para você poder ajudar também essa pessoa. Lembrando sempre, Diego, que esse programa fica gravado no canal do YouTube. Você pode entrar lá, Naturativa RS, e pode conhecer todos os nossos vídeos, todas as informações, todos os convidados especiais que a gente já teve, que já passaram por aqui. Mas hoje o nosso Seja Bem-vindo é para a doutora Daniela. Olá, bom dia a todos, em especial a Fernanda e o Diego, que eu gosto muito. É um prazer estar aqui. Confesso que o meu coração está um pouco batendo acelerado, porque eu não estou acostumada, mas é por uma boa causa. É um prazer estar aqui, então, e falar a respeito de uma doença muito prevalente que acomete em torno de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Então, olha só, o que a Fernanda falou é importante, porque se você não sente o que a gente vai falar aqui, provavelmente você tem alguma conhecida, ou a filha, ou a vizinha que sim. Então, 15% de prevalência estimada, os números devem ser maiores, com certeza, e nós vamos falar então a respeito da endometriose. Então, doutora, explica para nós um pouquinho o que é endometriose. Então, endometriose é quando a gente encontra tecido semelhante ao endométrio. Endométrio é um tecido que está localizado dentro do útero, fora do útero. Então, não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Aqui eu tenho um útero. O endométrio é a camada que reveste internamente o útero. Quando esse tecido está fora do útero, por exemplo, ovário, bexiga, intestino, aí nós temos então a endometriose. E como é que ela ocorre nas mulheres? Então, qual é a origem, qual a causa dessa endometriose? Até hoje, a ciência não consegue explicar todos os casos de endometriose, porque existem diversas facetas, diversas nuances da endometriose. Mas existem algumas teorias. Tu sabe, né, Fer, que tudo que tem muita teoria não se sabe exatamente o que é, ou às vezes é mais de uma causa, ok? Então, algumas das teorias são: primeira teoria, vocês sabem, todo mês a mulher menstrua, certo? Então, existe uma teoria de que quando a mulher menstrua, na verdade, isso que eu vou falar não é uma teoria, é uma realidade. Quando a mulher menstrua, o sangue menstrual, que são células do endométrio, descamam e saem pelo útero e pela vagina. Um pouco desse conteúdo reflui pelas trompas e vai parar dentro da cavidade abdominal. Só que interessante dizer que 90% das mulheres que menstruam têm esse refluxo. Esse refluxo, então, do sangue menstrual das células do endométrio para dentro da cavidade abdominal. Mas, Daniela, se 90% das mulheres têm isso, como que não é 90% das mulheres que têm endometriose? Devido ao sistema imunológico, à imunidade de cada um, né? Então, a grande maioria das mulheres tem mecanismos de defesa, mecanismos imunológicos que vão lá e limpam, vamos dizer, limpam ou exterminam essas células endometriais que estão fora do seu local original. No entanto, mulheres com problemas, deficiências imunológicas, imunidade baixa, predisposição familiar, né, podem ter uma dificuldade na remoção dessas células que então ficam ali. E a endometriose, então, é uma doença hormonal, é uma doença crônica de etiologia, vamos dizer que ela
dependente de hormônio. Então, ela pode começar já quando a mulher começa a ter seus primeiros ciclos menstruais. A segunda teoria... Então, tu entendeu essa, Fer? Tu entendeu, Diego? Depois vai ter prova, tá, Diego? Então, tá. Tá, presta atenção, hein? Então, a segunda teoria... Porque essa teoria do refluxo retrógrado não explica como é que vai parar endometriose, por exemplo, no pulmão, no diafragma, que é uma musculatura que tem aqui em cima, perto aqui no tórax, né? Como é que a endometriose, existem focos de endometriose tão longe da pelve? Então, existem outras teorias, por exemplo, a teoria da metaplasia celômica, que é uma transformação celular, é simplesmente o tecido ali se transforma em células semelhantes ao endométrio. Por exemplo, tem relato de caso de endometriose em homem, né? Tem relato de caso de endometriose em homem, raríssimo, mas existe. E também nós temos a teoria da disseminação hematogênica ou por vasos linfáticos. Então, os vasos linfáticos que saem do útero e vão por todo o nosso corpo carregam também essas células endometriais que se implantam em locais distantes. Como, por exemplo, um tumor, né? Um tumor com metástase é assim que acontece, uma das vias, e essa também pode ser uma explicação para a endometriose. E aí, por exemplo, assim, como é que eu sei que eu tenho endometriose? Tem algum sintoma característico? Eu costumo dizer sempre que a endometriose é a doença dos Ds, né? Então, vamos lá. Quais são os sintomas de endometriose? Bom, os mais comuns são cólica, a gente chama de dismenorreia. Uma cólica intensa no período menstrual. Na verdade, a cólica pode ser intensa ou não. Existe aquela cólica incapacitante que dificulta a mulher de trabalhar, a menina tem que ficar em casa porque está com muita cólica, falta aula, precisa procurar o hospital de cólica. As pessoas dizem, não, é normal. Não é normal esse tipo de cólica, tá? Pode ser e é um dos principais sintomas de endometriose. Dor, dispareunia, que é uma dor de profundidade na relação sexual. É uma dor quando a mulher tem relação sexual lá profundamente, né? E essa dor de profundidade pode evoluir até para uma dor durante a penetração mesmo, porque a mulher vai ficando cada vez mais ressabiada em ter relação sexual e vai ficando mais contraída e aquilo vai virando uma bola de neve, né? Dificuldade ou diarreia no período da menstruação, alteração do comportamento intestinal no período perimenstrual. Então, algumas mulheres sentem que o intestino fica mais solto, tem as fezes mais amolecidas, ou algumas uma sensação de querer evacuar, mas não conseguir evacuar direito. Então, alterações no hábito intestinal que a gente chama de disquesia. Outras mulheres se sentem mais estufadas, inchadas, com desconforto abdominal, não sabem explicar bem. Também pode estar relacionado à endometriose. Infertilidade, se sabe, né, que 30% a 40% das pacientes com endometriose podem ter dificuldade para engravidar. Tem duas coisas importantes de a gente falar aqui. A primeira coisa, que uma paciente, uma mulher, pode não ter sintoma nenhum e ainda assim ter endometriose. Que ela pode ser uma doença muito sintomática, como ela pode ter nada de sintoma. Nada de sintoma. Pode acontecer isso. E que os sintomas não estão relacionados à gravidade do quadro. Então, uma mulher com uma endometriose leve pode ser muito sintomática, enquanto que uma mulher com uma endometriose, inclusive profunda, cometendo reto, né, intestino, bexiga, pode não ter quase sintomas. E outra coisa importante é que endometriose não é carimbo de infertilidade. Então, eu tenho endometriose, eu não vou conseguir ter filhos? Não. Eu tenho muitas pacientes que têm endometriose, que têm 2 filhos, 1 filho, 3 filhos. Então, não é um carimbo de infertilidade. Mas 40% a 50% das mulheres com endometriose podem ter algum problema para engravidar. E
E os fatores de risco, doutora, dessa situação, dessa doença? Só antes dos fatores de risco, Feira, a respeito, acho que tu perguntaste antes do diagnóstico, né? Ah, sim. O diagnóstico de endometriose é clínico, de acordo com os sintomas, o que a mulher relata. Às vezes a gente faz o diagnóstico só por uma infertilidade, o casal não consegue engravidar e a gente acaba descobrindo uma endometriose só fazendo exames. Que tipo de exames? Então, vamos falar primeiro do clínico. Os sintomas que a paciente relata, o exame que o ginecologista faz na hora da consulta, né? Exame de toque, observação, e exames de imagem, então, incluem a ressonância magnética e o ultrassom transvaginal, mas aqui é importante frisar que não é aquele ultrassom transvaginal de rotina, é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Esse ultrassom tem que ser realizado por um profissional muito experiente. Então, ressonância, ultrassom transvaginal com preparo e, ocasionalmente, também uma forma também de diagnóstico, mas que é invasiva, é a videolaparoscopia. Certo. Então, agora vamos para os fatores de risco. Tá. Se eu não tratar... Vamos lá. No caso, assim, os fatores de risco é assim, quem são as mulheres que têm mais predisposição a desenvolver a doença? Quem tem mais chance de desenvolver a doença? Então, são mulheres, geralmente, que têm mais tempo de vida, vamos dizer assim, expostas ao hormônio estrogênio. É uma doença, não falei que era uma doença hormonal, então é uma doença que é desencadeada pelo estímulo estrogênico, que é o hormônio sexual feminino. Quem? Então, vamos lá. Pacientes que tiveram a primeira menstruação muito cedo, antes dos 10 anos de idade, por exemplo, começaram a ter um estímulo estrogênico precocemente. Pacientes que nunca tiveram filhos, ou seja, pacientes que ciclaram, né? Tiveram um estímulo estrogênico por bastante tempo. Então, pacientes que nunca engravidaram. Pacientes com menopausa tardia, depois dos 55 anos de idade. A endometriose também pode estar associada com malformações uterinas ou alterações anatômicas do útero que predispõem a um refluxo maior de quantidade de sangue extravasado durante o período menstrual para dentro da cavidade abdominal. E a grande vilã nos dias de hoje, eu costumo dizer que a endometriose é a doença da mulher moderna. Por quê? Porque está muito também associado a estilo de vida. Estresse. Eu não falei para vocês que é uma doença também relacionada à questão imunológica? E hoje o que a gente observa no dia a dia, na vida? Que as mulheres estão querendo dominar tudo, né? E a questão da imunidade está baixando. Então, é uma doença que está relacionada à questão da imunidade, porque as mulheres estão mais estressadas, as mulheres estão dormindo muito mal, se alimentando muito mal, grande consumo de alimentos industrializados, ricos em gordura trans, em açúcar, sedentarismo, né? Então, hábitos de vida não saudáveis, né? Que acabam afetando a qualidade de vida da mulher, e por isso eu digo que a endometriose também parece que a gente está vendo mais caso, né? É a doença da mulher moderna. Sem contar aqueles números que a gente não vê, né? Porque tem muitas mulheres que são assintomáticas e é um número que você não vê. Então, é muito maior do que se é. Eu acho que o número é maior porque, como a gente estava conversando, às vezes é um achado de rotina, né? Então, a paciente usou contraceptivo por muitos anos, né? É comum a gente encontrar pacientes que usam anticoncepcional, começam a usar lá dos seus 15, 16 anos, porque tinham muita cólica, né? Ou porque começa um namoro. E aí, eu não sou contra o uso do anticoncepcional. Eu acho que se não fosse o anticoncepcional, a gente nem ia estar aqui hoje conversando, eu e você. A gente ia estar em casa com um monte de filho ao redor, né? Então, foi ele que nos propiciou um salto, vamos dizer assim, dentro da sociedade e realizar o que a gente gostaria, além da maternidade, né? Mas o anticoncepcional usado por muito tempo, ele pode mascarar alguns sintomas. Por outro lado, já se sabe também que o anticoncepcional ele protege contra a endometriose, inclusive pode ser usado como tratamento, né?
Mas o uso do contraceptivo, a mulher usou tanto tempo o anticoncepcional, aí resolve ter filho. Resolve ter filho quando? Adivinha? Lá perto dos 35 anos de idade, né? Porque tem muitas coisas para resolver antes, estudo, trabalho, ou não achou o parceiro ainda. Resolve ter e não sente nada. Aí resolve ter filho lá na frente. Para de tomar o contraceptivo. Começa a cólica, a gente vai olhar, pode ter endometriose. Então, muitas mulheres podem ter endometriose e não sabem que tem, por isso que realmente esse número pode ser maior, tá? E como é que é o tratamento, doutora, da endometriose? Então, o tratamento da endometriose vai depender dos sintomas da paciente e vai depender também se a paciente deseja ou não engravidar, né? Vai depender, é muito personalizado, porque como eu te disse, a endometriose tem várias nuances, tem diferentes graus, diferentes tipos, né? Mas de forma geral, o tratamento da endometriose pode ser dividido em tratamento com medicamentos como o anticoncepcional, por exemplo, que bloqueiam a ovulação, bloqueiam aquela produção estrogênica. Outros medicamentos que não são contraceptivos, mas que também fazem um bloqueio estrogênico. Cirurgia também pode ser indicada para o tratamento da endometriose. Melhora dos hábitos de vida, melhora da imunidade. E aí nós podemos também falar a respeito de alguns suplementos. Já tem estudos mostrando que, vocês sabem que eu gosto muito de falar de estudos, né? Mas tem já estudos mostrando o benefício do ômega 3 na questão da melhora dos sintomas de endometriose, visto que a endometriose é uma doença inflamatória e o ômega 3 pode ajudar na diminuição da inflamação. Aí tem que ter cuidado na questão da escolha do ômega 3, né, com certificado de qualidade, na dose correta, tudo isso tem que ser visto. A cúrcuma, então, a curcumina, que é um pigmento, é uma substância que tem na cúrcuma, que também está no açafrão, mas que é muito diluída no açafrão, então a gente consegue hoje sintetizar a curcumina numa dose mais alta, que também tem um poder antioxidante e um poder anti-inflamatório muito interessante, inclusive sendo usado até para depressão. A cúrcuma, então, ela tem que ser associada com a piperina, uma pimentinha que aumenta a biodisponibilidade, porque se você for tomar só a cúrcuma sozinha, ela não consegue ter aquela absorção que precisa, ela é muito excretada. Mas assim, a gente pode falar de vários suplementos, coenzima Q10, por exemplo, vitamina D, né? Tudo isso são suplementos que ajudam, mas que nada vai substituir uma mudança no estilo de vida, especialmente em relação ao sono, a um sono de qualidade, que a gente sabe que é fundamental para a imunidade, e a prática regular de atividade física, né? Comer comida de verdade. Então, são coisas que estão estampadas na nossa cara e que a gente não vê. Então, assim, tratamento medicamentoso existe, vai depender caso a caso, as indicações e contraindicações de cada paciente, suplementos e estilo de vida. E a prevenção? O que você pode falar de prevenção? Então, se você, por exemplo, já tem caso na família, tem especialmente parentes de primeiro grau ali, mãe, irmã, que tiveram dificuldade para engravidar, que tem diagnóstico de endometriose, que tem muita cólica, né? Você já tem que estar alerta, porque essa questão da hereditariedade também tá muito ligada com isso, tá? E como a gente acabou de comentar aqui, né? A prevenção é hábitos de vida saudáveis, manter a sua saúde em dia, dar atenção aos sintomas que o seu corpo mostra, ficar atento ao que você sente quando menstrua, ao seu histórico de antes de tomar contraceptivo, conversar abertamente com o seu médico sobre isso, não achar que é bobagem, porque às vezes uma coisa leve, sim, como eu disse, pode ser endometriose, né? Dormir bem, comer bem e
como eu falei, né? A inibição da ovulação, o uso do contraceptivo. Eu sei que hoje existe muita controvérsia em relação aos contraceptivos e tal, mas sim, o uso do contraceptivo é um fator que de certa forma protege, né? Claro que cada uma vai ser avaliado de acordo com o seu perfil. Então, pessoal, olha só quanta coisa legal a gente aprendeu hoje, né? Eu sempre digo para as mulheres que estão nos escutando, para os homens, que passem esse conhecimento. As mães passem para as filhas, se não conseguiram absorver tudo, entra lá no canal, né? Compartilha o link, manda para a filha, manda para a sobrinha, tem muita informação legal, né? A doutora quer falar mais um pouco? Sim, eu só queria lembrar que para a gente estar atento realmente nessa questão dos sintomas, né? Porque é muito comum a gente pegar paciente que sofreu com cólica a vida inteira e que foi dito que é normal. E outra coisa importante, o que eu ia falar mesmo que agora me escapou? Enfim, vai lembrando aí que eu vou terminando aqui. Então, olha só, pessoal, a gente está trazendo bastante informação para vocês. A doutora se disponibilizou aqui, eu quero agradecer de coração, né? Quem não conhece a doutora Daniela, ela é ginecologista, ela trabalha na Saúde Center Clínica, ela atende também em Sananduva, que eu sei que tem muita gente da região que está escutando a gente, tá? E eu vou deixar ela fazer, então, as considerações finais e obrigada a todos pela atenção, né? Sim, então eu lembrei aqui rapidinho, né, que eu queria deixar isso bem claro, que existem congressos inteiros de dias a respeito de endometriose, sabe? E que tem muita informação por aí. Então, assim, hoje a informação é democrática. Procure informação, porque informação é poder. E é, assim, impossível a gente discutir toda a endometriose em 15 minutos aqui de conversa, né? A gente passa a vida inteira estudando endometriose, que nem eu disse, tem pesquisas e pesquisas, debates, a gente não vai conseguir falar sobre tudo nesse momento. Mas se você tem dúvida, não deixe de perguntar para o seu médico. O médico está lá para ajudar vocês nessas questões. Não precisa ter vergonha de dizer se tem dor na relação sexual, tem desconforto. Abra o seu coração e fale tudo que você tem para falar. A gente gosta que vocês falem, que vocês perguntem. E não existe receita de bolo. Não existe tratamento igual para cada paciente. Cada paciente tem as suas particularidades, o ser humano é diferente, a nossa genética é diferente, por isso que cada um tem o seu horário numa consulta ginecológica. A gente não pode ficar se trocando receita, tá? Cada um tem a sua individualidade e isso é uma das coisas que a gente também tem que preservar, né? É uma das questões que a gente sempre fala aqui, né? O melhor para você, daqui a pouco não é o que a sua vizinha tá tomando, o que a sua amiga tá tomando. Cada caso é um caso e diante disso que a gente consegue alguns resultados importantes, né? A mulher realmente hoje ocupou um lugar na sociedade em função do anticoncepcional. A gente, né, tem que dar graças a isso também. Ainda bem que existe, né? E ele também pode ser usado para tratamento contra inúmeras patologias. Então, assim, a gente não tem que demonizar, né? Cada caso é um caso, é como você está falando. As pessoas são individuais. Cada uma tem que ver o seu histórico, né? Os seus sintomas. Então, nosso agradecimento especial à doutora Daniela, à Rádio Tapejara por nos receber, a sua audiência também, que é muito importante. Só quero dar uma lembradinha, Diego, esse mês, então hoje é o último dia no site www.naturativaRS.com.br, que você pode comprar toda a nossa linha feminina com 10% de desconto. Pode pagar parcelado, pode pagar no Pix. Aqui na nossa pequena região a gente tem uma entrega que o valor é R$ 9,90. E também para Páscoa, Diego, a gente tá com uma linha especial de chocolates emagrecedores para você comer sem culpa, tá? E lembrar que quinta-feira que vem tem mais dicas de saúde. Valeu, Fernanda. Valeu, doutora Daniela. Que bom receber aí vocês, meninas. Hoje, programa agitado, movimentado.